Capítulo 48. Juramento do Poço. Não! Exclamei de repente. Não o quê? Tinha havido alguns minutos de silêncio durante os quais refleti muito e acabei por uma ideia. O tom da exclamação, porém, foi tão alto que espantou a minha vizinha. Não há de ser assim, continuei. Dizem que não estamos em idade de casar, que somos crianças, criançolas. Já ouvi dizer criançolas. Bem, mas 2 ou 3 anos passam depressa. Você jura uma coisa? Jura que só há de casar comigo? Capitu não hesitou em jurar, e até lhe vi as faces vermelhas de prazer. Jurou 2 vezes e uma terceira. Ainda que você se case com outra, cumprirei o meu juramento, não casando nunca. Que eu case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira, apaixonar-se por ela e casar. Quem sou eu para você lembrar-se de mim nessa ocasião? Mas eu também juro, eu juro, Capitu. Só me casarei com você. Não basta isso? Devia bastar, disse ela. Eu não me atrevo a pedir mais. Sim, você jura, mas juremos por outro modo. Juremos que nos havemos de casar um com o outro, haja o que houver. Compreendeis a diferença. Era mais que a eleição do cônjuge. Era a afirmação do matrimônio. A cabeça da minha amiga sabia pensar claro e depressa. Realmente, a fórmula anterior era limitada, apenas exclusiva. Podíamos acabar solteirões como o sol e a lua, sem mentir ao juramento do poço, e tinha vantagem de me fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula, e ficamos tão felizes que todo o receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha, eu nem já temia o seminário. Se teimarem muito, irei, mas faço de conta que é um colégio qualquer, não tomo ordens. Capitu temia nossa separação, mas acabou aceitando este alvitre, que era o melhor. Não afligimos minha mãe, e o tempo corria até o ponto em que o casamento pudesse fazer-se. Ao contrário, qualquer resistência ao seminário confirmaria a denúncia de José Dias. Esta reflexão não foi minha, mas dela. Capítulo 49. Uma vela aos sábados. Eis aqui como após tantas canseiras tocávamos o porto a que nos devíamos ter abrigado logo. Não nos censures. Não se navegam corações como os outros mares deste mundo. Estávamos contentes. Entramos a falar do futuro. Eu prometi a minha esposa uma vida sossegada e bela, na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui uma vez por ano. Se fosse em Arrabalde, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não devia ser grande nem pequena, um meio termo. Plantei-lhe flores, escolhi móveis, uma sege e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório bonito, alto de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisto que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia deitar às urtigas, mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Capítulo 50. Um meio termo. Meses depois fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei, na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático uma ou outra vez, para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padeci muito. Minha mãe também padeceu, mas sofria com alma e coração. Demais, o padre Cabral achara um meio termo, experimentar minha vocação. Se no fim de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. As promessas devem ser cumpridas conforme Deus quer. Suponha que nosso Senhor nega a disposição a seu filho e que o costume do seminário não lhe dá o gosto que me concedeu a mim. É que a vontade divina é outra. A senhora não podia pôr em seu filho, antes de nascido, uma vocação que nosso Senhor lhe recusou.
Essa era uma concessão do padre. Dava à minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do credor a revelação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou o alvitre do senhor protonotário. Só lhe parecia que 1 ano era o bastante. Estou certo, disse ele, piscando-me um olho, que dentro de 1 ano a vocação eclesiástica do nosso Bentinho se manifesta clara e decisiva. Há de dar um padre de mão cheia, também se não vier em 1 ano, e disse a mim mais tarde em particular: vá por 1 ano, 1 ano passa depressa. Se não sentir gosto nenhum é que Deus não quer, como disse o padre, e nesse caso, meu amiguinho, o melhor remédio é a Europa. Capitu deu-me igual conselho quando minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder o seu companheiro de criança. Fez-lhe tão bem este tratamento de filha, era a primeira vez que minha mãe lhe dava, que nem teve tempo de ficar triste. Beijou-lhe a mão e disse-lhe que já sabia disso por mim mesmo. Em particular, animou-se a suportar tudo com paciência. No fim de 1 ano as coisas estariam mudadas, e 1 ano andava depressa. Não foi ainda a nossa despedida. Esta fez-se na véspera por um modo que pede capítulo especial. O que unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos um ao outro, ela ia prendendo minha mãe. Fez-se mais assídua e terna. Vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpática e igualmente sensível. Tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros. Deu-lhe um anel dos seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se como a pequena lhe pedia, para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura feita aos 25 anos, e depois de algumas hesitações resolveu dar-lhe. Os olhos de Capitu, quando recebeu o mimo, não se descrevem, não eram oblíquos nem de ressaca, eram direitos, claros, lúcidos. Beijou o retrato com compaixão. Minha mãe fez-lhe a mesma coisa a ela. Tudo isto me lembra a nossa despedida. Capítulo 51. Entre luz e fusco. Entre luz e fusco, tudo há de ser breve como esse instante. Nem durou muito a nossa despedida. Foi o que mais pôde em casa dela, na sala de visitas, antes do acender das velas. Aí é que nos despedimos de uma vez. Juramos novamente que havíamos de casar um com o outro, e não foi só o aperto de mão que selou o contrato, como no quintal, foi a junção das nossas bocas amorosas. Talvez apague isto na impressão, se até lá não pensar de outra maneira. Se pensar, fica. E desde já fica, porque em verdade é a nossa defesa. O que o mandamento divino quer é que não juremos em vão pelo santo nome de Deus. Eu não ia mentir ao seminário, uma vez que levava um contrato feito no próprio cartório do céu. Quanto ao selo, Deus, como fez as mãos limpas, assim fez os lábios limpos, e a malícia está antes na tua cabeça perversa que na daquele casal de adolescentes. Ó, minha doce companheira da meninice, eu era puro, e puro fiquei, e puro entrei na aula de São José, a buscar de aparência a investidura sacerdotal, e antes dela a vocação, mas a vocação eras tu, e a investidura eras tu. Capítulo 52. O velho Pádua. Já agora conto também os adeuses do velho Pádua. Logo cedo veio à nossa casa. Minha mãe disse que fosse falar-me ao quarto. Dá licença? Perguntou, metendo a cabeça pela porta. Fui apertar-lhe a mão. Ele abraçou-me com ternura. Seja feliz, disse-me. A mim e a toda a minha gente creia que ficam muitas saudades. Todos nós estimamos muito o Senhor como merece. Se lhe disserem outra coisa, não acredite. São intrigas. Também eu, quando me casei, fui vítima de intrigas. Mas desfizeram-se. Deus é grande e descobre a verdade. Se algum dia perder sua mãe e seu tio, coisa que eu, por esta luz que me ilumina, não desejo, porque são boas pessoas, são excelentes pessoas, eu sou grato às finezas recebidas. Não, eu não sou como outros, certos parasitas vindos de fora para a desunião das famílias, aduladores baixos. Não,
Eu sou de outra espécie. Não vivo papando jantares nem morando em casa alheia. Enfim, são os mais felizes. Por que ele falará assim? Pensei. Naturalmente sabe que José Dias diz mal dele. Mas como ia dizendo, se algum dia perder os seus parentes, pode contar com a nossa companhia. Não é suficiente a importância, mas a afeição é imensa, creia. Padre que seja, a nossa casa está às suas ordens. Quero só que não me esqueça. Não esqueça o velho Pádua. E se tem algum trapinho que me deixe em lembrança, um caderno latino, qualquer coisa, um botão de colete, coisa que já não lhe preste para nada. O valor é a lembrança. Tive um sobressalto. Havia embrulhado em um papel um cacho dos meus cabelos, tão grandes e tão bonitos, cortados na véspera. A intenção era levá-los a Capitu, mas tive ideia de dá-lo ao pai. A filha saberia tomá-lo e guardá-lo. Peguei do embrulho e dei-lhe. Aqui está, guarde. Um cachinho de seus cabelos? Exclamou Pádua, abrindo e fechando o embrulho. Oh, obrigado, obrigado por mim e pela minha gente. Vou dá-lo à velha para guardá-lo, ou à pequena, que é mais cuidadosa que a mãe. Que lindos são! Como é que se corta uma beleza dessas? Dê cá um abraço. Outro. Mais outro. Adeus. Tinha os olhos úmidos deveras. Levava a cara dos desenganados, como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperança, e vê sair branco o maldito número, um número tão bonito.